Paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos, irmãos, na face de uma terra corrompida, em que todos os princípios, irmãos, estão sendo atacados. Efésios capítulo 6. Todos os princípios, irmãos, que Deus criou estão sendo abalados. De certa forma, isso atinge a família, atinge todo ser humano na face da terra. Mas quando Paulo coloca para nós, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos o quê? Por que o Senhor? Porque Ele é a fonte da vida. Porque o Senhor, Ele é a fonte da alegria. Porque o Senhor, Ele é a salvação em Cristo Jesus. Porque o Senhor, porque você jamais vai estar sozinho. Por que fortalecer no Senhor? Porque, irmãos, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso fortalecimento. Quando nós estamos fracos, irmãos, Deus sempre nos fortalece. Quando Paulo está dizendo isso, ele vinha, irmãos, de grandes dificuldades. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. O Senhor é tudo para você, o Senhor é tudo para mim. E nós sabemos disso. Como eu falei, eu completo 40 anos de evangelho, irmãos. Se esse Senhor não for o Salvador, se esse Senhor não é aquele que cura, que liberta, transforma, irmãos, eu não estaria mais de pé. Porque quem nos sustenta é Ele, quem faz é Ele. E Paulo estava dizendo isso. Não é apenas uma leitura, mas nós temos 3 pilares para fortalecimento. Fala comigo, 3 pilares para fortalecimento. Primeiro, palavra. A palavra de Deus na boca de um crente, num coração de um crente, irmãos, verdadeiro, é uma palavra transformadora, é uma palavra que liberta, é uma palavra que cura, mas é uma palavra que tem autoridade no mundo espiritual e no mundo físico. Primeira coisa que você vai conhecer um crente, ele tem palavra de Deus. Primeiro pilar, palavra. Mateus capítulo 4, quando o Senhor Jesus, Ele é batizado com o Espírito Santo, Ele é levado ao deserto para ser provado. O que Ele tinha de melhor era o batismo com o Espírito Santo? Não. O que Ele tinha de melhor? A palavra. A palavra. O que o cristão, irmãos, verdadeiro tem no seu coração? Palavra de Deus. Vivemos numa época, irmãos, que se você não tiver nesse pilar da palavra de Deus, é só mais uma multidão. Por que isso? Porque o salmista fala, guardei dinheiro, guardei riqueza, guardei saúde. O que ele fala? Salmo 119, 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Que pecado é esse, pastor, no original? Não errar o caminho. Eu não posso errar, eu não posso fracassar. Tem a minha família, tem os meus familiares, tem uma multidão olhando para você e para mim, e a palavra de Deus é o teu sustento. Crente fracassado, irmãos, é crente que não alimenta. Crente derrotado, aprisionado, é crente que não alimenta da palavra de Deus. Essa é a verdade. Você quer mudança de vida? Palavra. Quer mudança no seu comportamento? Palavra. O quanto mais Deus tiver de você, mais você vai ter dele. Uma geração rica é uma geração, irmãos, que se alimenta da palavra de Deus. Uma geração rica é uma geração que pratica a palavra de Deus. Uma geração rica, irmãos, é uma geração que dá testemunho da palavra de Deus. Uma geração rica, irmãos, o Espírito Santo se alegra nela, mas ela tem que ter a marca da palavra de Deus. Aleluia. Não sei o quanto você tem lido, eu não sei o quanto você tem guardado no coração, mas esse pilar na sua vida, o único que tem condição de remover ele, você sabe quem é? Você sabe quem é? Você mesmo. Porque ele é feito de prática. Ele é feito de prática. Ele é feito de prática. Primeiro pilar, irmãos, a palavra de Deus. Se você ler
você guarda no coração e você pratica, você colhe o resultado. Nesses 40 anos de evangelho, eu vi muitos ficar pelo caminho. Problema, irmãos, não é igreja, problema não é família, problema é a vida dele com Deus. Quem tem vida com Deus tem, gente. Vira para a pessoa que está do seu lado com muito amor e carinho e fala: quem tem vida com Deus tem. Vira para a pessoa, talvez você está falando para uma pessoa que não tem. Você vai despertar ela. Qual é o primeiro pilar? Guardei a palavra de Deus no coração para não fazer o quê? Não errar, não fracassar. Palavra de Deus é vida, palavra de Deus é remédio, palavra de Deus é sustento, palavra de Deus, irmãos, é transformadora. Essa é a verdade. Quando um crente determina, irmãos, eu vou falar um negócio com vocês. Um cristão verdadeiro, quando ele determina mesmo, Deus faz. Essa é a realidade. Acabou. Aí eu queria ter a fé do fulano, é porque você não lê. Se você ler e guardar e praticar, tem resultado. E esse pilar, quem pode mexer nele é você mesmo. Uma geração que não gosta de ler, uma geração, irmãos, que se afasta desse princípio do Senhor, que é alimento para a nossa alma, a palavra de Deus. É uma geração que permite, irmãos, que os sentimentos dominem e perturbam, porque a palavra de Deus não é colocada em prática. E quando você não coloca ela em prática, são tantos ataques de cunhos emocionais, que Paulo vai falar lá em Filipenses 4, versículo 8, o que nós devemos pensar? Tudo que é bom, tudo que é puro, estou resumindo, se algum louvor nisso, isso o que? Pensai, porque quando você tem a palavra de Deus, ela, meu irmão, na sua mente, ela traz descanso para a sua alma. Essa é a verdade. Eu falo muito com os irmãos, se não fosse Deus eu já estaria morto. Mas depois que você deixa a esposa bonita, você não morre não, filho. Depois que você deixa a família ajeitada, não morre não, filho, tá? Fica firme. Aguentou até agora? Vambora. Você tá doido? Eu vim pra cá, gente, eu tinha cabelo, Mato, você lembra disso, né? Eu tinha cabelo, cara. Mas graças a Deus, ele desceu. Glória a Deus. Palavra, voltando ali. Fortalecer na palavra. Meu irmão, essa questão de ler 3 capítulos por dia, isso é coisa para neném, gente. Os nenéns hoje nascem, olha, quase falando. Crente, meu irmão, que não lê Bíblia, ele já nasceu o quê? Morto. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: crente que não lê Bíblia, já nasceu morto. A maioria dos que eu conheço que afastam do Senhor, a maioria nunca foram dedicados à leitura da palavra. Esse é um pilar que você não pode remover da sua vida. Estou bonito na fita? Estou lindinha? É isso aí, pode tirar a foto mesmo. Segunda coisa desse pilar que me chama a atenção: quando nós, irmãos, nos alimentamos da palavra, ela se torna viva e eficaz. O crente que não alimenta da palavra, ele não sabe o que é uma palavra viva e eficaz. Ela tem a eficácia para que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Ela tem a eficácia que nos convence que nós estamos errados. Ela tem a eficácia, irmãos, que nós estamos vivendo sobre o domínio da nossa carne, da nossa natureza terrena. Ela é animal e ela é diabólica. Essa é a realidade, irmãos, porque você anula isso. Esse é o primeiro pilar. Eu não sei o quanto você lê, eu não sei o quanto você faz a sua devocional, eu não sei, mas nesse pilar, a eficácia da palavra de Deus, irmãos, ela é primordial para você se manter de pé. Ah, eu oro muito, eu jejuo muito, sem a palavra de Deus isso não vale nada. Não vale nada.
não vale nada. Voltando aqui, segundo pilar, esse aí o crente gosta. Fala comigo, o crente gosta, adora, se alegra, oração. A oração, irmãos, no sentido natural, irmãos, é a nossa expressão de intimidade para com o nosso Deus dentro da religião. É a sua expressão para com a divindade. Mas para nós, a oração, irmãos, é direcionada a Deus Pai, por meio de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, o qual morreu e ressuscitou, e está à direita de Deus Pai, intercedendo pelo Alexandre, intercedendo pela Rivera, intercedendo pela Carmen, intercedendo por mim. Lá vai um que custou meu sangue, lá vai um que não envergonha o meu nome. Lá em João 15, 7, vou resumir: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, fala a Bíblia, estiver em vós, o que você pedir crendo, recebereis e tê-lo-eis. A maioria do povo que se diz crente, não tem palavra de Deus. Qual que é o segundo pilar? Pois muito bem, se a oração consiste em ter a palavra de Deus, irmãos, ela nos leva a chegarmos a Deus sem termos vergonha alguma. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como um varão aprovado, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Quem está na palavra de Deus, irmãos, Deus, Ele tem prazer em cumprir a palavra, porque a própria palavra, ela se cumpre na vida daqueles que servem a Deus. Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado e vê se ele é de palavra mesmo, se ele lê. Palavra, agora vê se ele é de oração. Estou vendo umas caras estranhas, gente. A gente que está aqui em cima, a gente vê tudo, né? Eu estou vendo gente aí olhando meio para baixo, para cima, talvez eu não estou enxergando direito. Irmãos, quem é de oração é. Quem é de oração é, irmãos. Eu ouvi muito isso, pastor irmão. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós fomos feitos para orar. Nós fomos feitos para interceder. Nós fomos feitos para ser templo do Espírito Santo. Nós fomos feitos para ser canais de bênção na vida das pessoas. Nós fomos feitos para ter comunhão com o Altíssimo. Você foi feito para orar, meu irmão. Esse povo ora demais. Eu acho que nós oramos é pouco. Quer tirar a foto lindinha? Eu estou aí de novo. Olha, filha. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você foi feito para orar. Está na Bíblia, pastor? Vamos na Bíblia então. A oração que Jesus ensina é o Pai Nosso. Mas Ele ensina outra coisa. Entra para o teu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho e ora. E o Pai que vem em segredo faz o quê? Tem recompensa para quem ora. Tem recompensa para quem ora. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Se o teu coração está em Deus, meu irmão, não tem como Deus não fazer. O que foi, filha? Está virando de costa? Aí ela fica tímida, tá vendo? Pessoal, voltando, primeiro pilar qual que é? Primeiro pilar qual que é? Segundo, Tessalonicenses 5,17. Ali é um ato contínuo, fala comigo, ato contínuo. Orai sem? É pela metade. Mas o fruto da oração é o resultado que você traz no seu coração. A pessoa de oração, ela exala a palavra. A pessoa de oração, irmãos, ela ama a palavra. A pessoa de oração, irmãos, ela está envolvida com a palavra. São 3 pilares verdadeiros na vida de qualquer pessoa que se aproxima de Deus.
E orar é maravilhoso. Deus, por que o Senhor respondeu, irmão, mais rápido que eu? Deus não faz exceção. A diferença é que Ele usou a palavra. A diferença é que Ele acreditou. A diferença é que Ele mortificou o seu desejo, por amor a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e vê se está cheio do Espírito Santo. Olha a cara dele. Pastor, como é que é a cara do irmão cheio do Espírito Santo? Dá uma olhada. Como é que é a cara do irmão cheio do Espírito Santo? Pastor, quinta-feira nós estamos cansados, nós estamos indo, o senhor está falando isso? Estou. Por quê, meu irmão? Não importa a situação, meu amigo, nós somos morada do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, a Bíblia garante, uma parte de Deus habita em mim, habita em você, habita em quem crê. Então não é a minha aparência, é o que está dentro de mim. Aleluia. E olha que eu estou trabalhando num sol de 40 graus, gente. Não sei se eu vou ficar mais negro não, Gilberto, mas estou escurecendo. Terceiro pilar na vida do cristão: jejum. Isso é maravilhoso. Fala, maravilhoso. As irmãs que querem emagrecer devem fazer o quê? As irmãs que devem emagrecer devem fazer o quê? Não é fazer jejum para emagrecer, é mudar a alimentação. Puseram na cabeça de vocês que o jejum vai fazer você emagrecer. Ah, pastor, o jejum intermitente. Eu estou falando do jejum acompanhado da palavra, da oração, que é um propósito de mortificar a nossa carne e aproximar de Deus. Tem um benefício? Tem. Mas puseram na cabeça que o jejum vai emagrecer todo mundo. Dois homens marcantes tiveram a prática do jejum com o resultado espiritual. O primeiro deles, Jesus. Ele não comeu e não bebeu durante o quê? Será que ele não só comeu ou só bebeu? Que confusão é essa que eles falam? Quantos dias Jesus jejuou? Não estou ouvindo. Estou ouvindo. Ele morreu? A geração de hoje diz que se jejuar passa mal. Pastor, com todo respeito, irmãos, com todo respeito, eu comecei a fazer jejum, me deu uma bambeza. Que isso, gente? Peraí. Quanto tempo de jejum, irmão? 1h30 bambeou, 1h. Oh, Deus do céu. Peraí, que jejum é esse, irmão? É uma dor de cabeça. Eu comecei a passar mal, mas 1h30. Você vai para o médico fazer um procedimento, é 12 horas, sem comer nada, 24 horas sem nada, e você está firme. Mas por que isso? Porque você não tem a prática da palavra de Deus, da oração e o jejum. Porque o jejum está interligado com uma outra palavra: santificação, sem a qual ninguém verá o quê? Quando você entra para jejuar, meu irmão, o seu propósito, irmãos, ai de mim que sou pobre e pecador, eu vou para um momento de consagração nos 3 pilares da minha vida. Meu foco é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Se Ele me fortalece, se Ele me sustenta, Ele vai me conduzir na minha decisão. E a minha decisão, irmãos, é estar consagrando o meu corpo físico por meio do jejum ao Senhor e obter os benefícios. Muda aquilo que você pensa e Deus faz. Muda a maneira de enxergar. Muda a sua ambiência e você vai ver se Deus não faz. Ele faz. Se você andar com crente que não vive esse padrão, você está complicado. Agora, presta atenção nisso.
Jesus foi aquele homem que jejuou, fantástico. Depois nós temos, irmãos, Daniel. Jejum de Daniel todo mundo gosta, né, gente? Esse jejum que o povo fala assim, eu estou jejuando de chocolate. Mentira, chocolate é um veneno. Não, mas agora estou jejuando de novela, é outra porcaria. É um tanto de coisa que inventaram no meio cristão, certo? Ninguém jejua de picanha. Isso é uma delícia. Você fez de carne uma vez, 40 dias, mas picanha contra filé. Na época que ela estava, eu estava comendo. Nossa, sabe até os nomes, as partes nobres. Ninguém jejua disso, irmãos. Agora, o jejum de Daniel tinha um propósito, pelo povo. Nós estamos orando pelo povo, nós estamos orando pela família, irmãos. Estamos orando pelos necessitados que tem na casa do Senhor. Nós estamos orando, irmãos, pelas igrejas na face da terra. Nós estamos orando, irmãos, pelos filhos e filhas, que o Senhor Deus guarde e os livre de todo mal. Volta para Efésios capítulo 6. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais o quê? Para que possais o quê? Estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou numa tradução, para você resistir o dia mau. Irmãos, isso é verdade. Para todos nós, às vezes chega um dia que ele é mau. Todos nós precisamos vigiar. Porque chega um dia que o dia mau se apresenta, e se você não tiver na palavra, não tiver na oração, não tiver no jejum, você cai. Cai por quê, pastor? Porque por trás daquilo ali está Efésios 4, 27. Não deis lugar ao quê? Não deis lugar. É onde há uma ação violenta. E o que Paulo está dizendo, as ciladas, você cai, e depois que você cai, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia é muito interessante, não tardes em se levantar. Você às vezes cai sozinho, levanta sozinho, porque Deus não muda, Deus não abandona os seus. Estou quase encerrando. Meia-noite eu termino. Aleluia, gostei de vocês, irmãos. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Paulo estava dizendo naquela época que já havia, irmãos, um confronto espiritual verdadeiro que permanece até a atualidade. Essa é a verdade, irmãos. E quando nós invocamos o nome do Senhor, irmãos, é para proteção. Quando nós invocamos o nome do Senhor, irmãos, nós estamos imbuídos de autoridade por meio de Cristo Jesus, para termos comunhão com Ele, para benefício da nossa fé, fortalecendo a nossa fé na palavra, na oração e no jejum. Essa é a geração, irmãos, que pode ser a geração mais poderosa na face da terra. É a geração instruída. Essa é a geração, irmãos, que pode fazer muito mais do que os nossos pais no passado, que não tiveram tanto conhecimento como nós temos hoje, de ir aonde eles não conseguiram. Essa é uma geração, irmãos, que se ela deixasse o Espírito Santo conduzi-la na palavra de Deus, irmãos, a vida se torna mais fácil, a vida se torna melhor, a vida se torna melhor para todos nós. O segredo de ser cristão, irmãos, não é ser bom, não, não é ser melhor, não. O segredo é a palavra de Deus na sua vida. É a sua vida de oração e de jejum. Aí está um ponto que ele não pode ser mudado. Faça sol, faça chuva, tenha lutas, tenha dificuldades, isso não
pode ser mudado. Não pode. Fala para o irmão que está do seu lado, irmã. Irmão, isso não pode ser mudado. Abaixa sua cabeça. Quais desses pilares você sente que você precisa se fortalecer? Palavra de Deus, a oração, o jejum. Quais desses pilares você precisa se fortalecer? Porque isso também fortalece a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quais deles você precisa analisar hoje? E você que precisa analisar, e precisa mesmo, Senhor, eu ouvi a tua palavra, me ajuda. Eu quero sair daqui, Senhor, com uma mentalidade diferente. Eu quero sair daqui, Senhor, com uma visão diferente. Senhor, eu quero sair daqui, Senhor, como na primeira vez que o Senhor entrou na minha vida e o Senhor me libertou, o Senhor me renovou, o Senhor quebrou as cadeias que prendiam a minha alma. Senhor, eu quero sair daqui, Senhor, com essa palavra viva e eficaz no meu coração, Senhor, fortalecendo a minha fé para poder resistir o dia mau. Eu quero mais uma vez estar diante do Senhor, meu Deus, mas baseado na tua palavra. A tua palavra, Senhor, é a minha vida. A tua palavra, Senhor, é a proteção dos meus sentimentos. A tua palavra, Senhor, me conduz em justiça e em verdade. Senhor, eu quero ser esse vaso, Senhor, que transborde a tua palavra. Eu quero ser esta pessoa, Senhor, dominada pela tua palavra. Eu quero ser essa pessoa, Deus, que o teu Espírito fala na boca, Senhor, para abençoar. Eu quero ser essa pessoa contagiante, Senhor, por onde passar, Senhor, levar a tua palavra de vida, de restauração, de misericórdia, Senhor. Restaura esses 3 pilares em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, porque vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, Senhor, e vai danificando, Senhor, mas tem misericórdia nesta hora, na autoridade do nome de Jesus. Fortalece cada um, sustenta cada um,